você, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Cíntia Esclarece. Hoje é segunda-feira, 11 de janeiro de 2020. Segunda-feira, você já sabe, é dia da nossa dica de leitura. Lembrando que na semana passada a dica foi o livro O Mito, Os Bastidores do Alvorada sobre o presidente Jair Bolsonaro. Esse livro ele tem um QR Code, só lembrando, em cada história que conta, vou aproximar aqui, para vocês conferirem através da câmera do celular ou mesmo digitando no YouTube, o vídeo correspondente à história que o livro está contando, uma coisa que eu achei bem legal. Lembrando também que material para a prática do tênis e de outros esportes vocês vão encontrar na Klein Sports, em Porto Alegre, na Avenida Dom Pedro II, número 390, loja 110. Ou no endereço eletrônico que vai aparecer aqui em cima. E a dica de leitura de hoje é uma biografia também, mas não é tão política. É um senhor chamado Bernie Ecclestone, e se você acompanha esportes de corrida de carro, sabe bem de quem eu estou falando. Este homem transformou a Fórmula 1 no segundo esporte mais popular do mundo, perdendo apenas para o futebol. E esse livro aqui, chamado Não Sou um Anjo, ele conta tudo e mais um pouco sobre a sua carreira. Ele revelou essa biografia a um autor chamado Tom Bauer, que é conhecido nos Estados Unidos pelo apelido de O Coveiro, porque enterra reputações. Então foi como o próprio Ecclestone disse aqui na abertura. Pilotos de Fórmula 1, dirigentes de equipes, rivais no mercado de venda de carro, banqueiros, ex-namoradas, políticos, membros da realeza e críticos trazem pela primeira vez a verdade dos fatos. Ecclestone disse a todos eles, digam a verdade, seja ela boa ou ruim. Bernie Ecclestone começou sua carreira como vendedor de carros no interior da Inglaterra. E ele era entusiasta dos esportes de corrida a motor. Naquele momento, quem tinha poder na Fórmula 1 era a Ferrari, com os motores Fiat, e a McLaren, com o suporte da Mercedes-Benz. E este Ecclestone, ele fez o seguinte, ele começou a negociar com os donos de autódromo, ao invés de negociar com as TVs que transmitiam as corridas. E aí, claro, sobrou muito mais dinheiro no bolso dele. No auge da carreira, ele chegou a faturar 300 milhões de dólares por ano. Dividam aí por 12 meses para vocês terem uma ideia de quanto era o rendimento dele. Além disso, ele também criou aquele sistema criou para a Fórmula 1, me refiro, de focar apenas na parte do arquibancada onde tem muitas pessoas, deixando a parte vazia sem foco. Isso fazia com que as pessoas em casa achassem que todos os autódromos estavam lotados de espectadores. Quando a Fórmula 1 chegava no seu país, você estava querendo ir, estava louco para assistir, porque achava que o autódromo estava cheio o ano inteiro. Algumas pessoas mais moralistas vão dizer que ele foi deselegante, que ele foi pouco ético, e talvez ele tenha sido tudo isso. O bom é você ler o livro para saber. Eu particularmente achei que ele foi adepto da ideia de que diz que o mundo é dos espertos. Ele agiu com esperteza. É dele, por exemplo, a ideia de colocar reabastecimento no carro de Fórmula 1 durante a parada. Para convencer os anunciantes, ele disse que o carro ficaria com a marca exposta na TV por muito tempo, durante o abastecimento, que naquela época não eram os 2 segundos que são hoje. Então, as escuderias apoiaram a ideia. Quando, porém, chegou a conta do combustível para pagar, e jogaram no colo dele, ele respondeu o seguinte, eu disse que forneceria as bombas, não disse que pagaria pelo combustível. Anos mais tarde, entrevistado sobre essa questão, ele responderia, se as pessoas não leem os contratos que assinam, a culpa não é de Bernie Ecclestone. Se você acha que ele está errado ou está certo, isso já é um direito seu. Mas o que eu recomendo mesmo como dica de leitura dessa semana, então, é a biografia de Bernie Ecclestone. Muito bem intitulada de Não Sou um Anjo. Da livraria Novo Conceito, editora na verdade, editoranovoconceito.com.br. E aqui atrás tem alguns depoimentos de pessoas entrevistadas para este livro. Alguns deles bem conhecidos, o ex-piloto Niki Lauda, já falecido, Ron Dennis, ex-chefe de equipe, Damon Hill, também ex-piloto, Frank Williams, da equipe Williams. E algumas das coisas mais interessantes que a gente nunca soube, por exemplo, a Ferrari, na época que Rubens Barrichello corria, tinha um dispositivo no carro para evitar que saísse fumaça quando o motor estourasse, porque para a escuderia, para montadores de carro, isso é o pior cenário. O pessoal em casa vendo o carro explodindo o motor. Isso fazia com que o motor se desligasse automaticamente alguns segundos antes do desastre. E o que fazia também, por sua vez, com que Rubens Barrichello sempre diminuísse a velocidade e parasse antes de poder concluir a prova.
Claro que essas coisas deviam ter vindo à tona na época, né? Quem conhece Fórmula 1 sabe que não é o mais ético, o mais bonito dos trabalhos, das profissões. Tanto que existe uma frase no meio que diz que se você for muito bonzinho, você não terá sucesso na Fórmula 1. Né? Só pra gente ter uma ideia. Se vocês abrirem aleatoriamente, vocês já vão ter uma ideia da esperteza, da perspicácia de Bernie Ecclestone. Aqui na página 23, por exemplo, diz que ele estava desenvolvendo um método teatral. Ele casualmente chegava no salão de algum revendedor e, fingindo desinteresse, oferecia um preço por todas as peças que estavam à venda. Carros. Sem perceber que ele havia espionado a loja antecipadamente para calcular um preço, o lojista frequentemente aceitava a oferta aparentemente exagerada que Ecclestone fazia. Ele já tinha analisado e via que aquilo valia bem mais, mas lançou um valor mais alto dentro do que o vendedor esperava. Bom, é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, mostrando aqui mais uma vez Não Sou um Anjo, a biografia de Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1. Essa foi a sua dica de leitura de hoje, segunda-feira, 11 de janeiro de 2020, no seu canal Cíntia Esclarece, porque quando a gente entende fica mais interessante.